Sabia que um não ou uma rejeição pode salvar a sua vida? Pode ser, na verdade, uma verdadeira libertação? Eu falo isso porque eu sempre fui uma pessoa que a rejeição, o não, me pegava muito no ego, sabe? Hoje eu entendo que era muito no ego, muito mais do que na verdade, eu queria aquilo, eu realmente queria aquilo, sabe? Mas a rejeição, ela me pegava num ponto muito assim, do ego, que eu percebi que eu precisava cuidar daquilo. Porque, na verdade, muito não e muita rejeição, na verdade, é um livramento, né? E não falando de uma forma ruim sobre o outro. Às vezes, um livramento porque aquele destino, aquela pessoa, enfim, aquele trabalho, aquela carreira, não ia te trazer a felicidade que você realmente merece, né? Mas entender isso na hora é tão difícil. Eu ficava assim, cara, não é possível que tanta coisa não seja pra mim. Mas na verdade era. Mas até um certo ponto, né? Tem pessoas que realmente é pra estar na sua vida. Mas tudo é um ciclo, a vida é um ciclo. Tudo no universo é ciclos, né? E eles se acabam para outros começar. E como uma boa taurina, eu sempre fui muito, né? Signo fixo, terra. Eu sempre fui muito segurar as coisas. Mas hoje, eu percebo que eu perdi tanto tempo da minha vida segurando coisas que já tinham terminado o seu ciclo e entender que às vezes uma pessoa sair da tua vida é uma benção, sabe? Igual eu falei, não desmerecendo a outra pessoa, não, mas é porque ela estar na sua vida poderia te tirar do seu verdadeiro destino, sabe? Então, eu comecei a ver a saída das pessoas da minha vida, eu comecei a ver os nãos da vida como, na verdade, outras portas abertas, né? Mas ainda eu me programo para ver dessa forma. Tem coisas que realmente, sabe, eu já consigo, já virou uma crença para mim, como pessoas saírem da minha vida, sabe? E eu não me importar mais, sabe? Eu entender que aquilo teve um ciclo e acabou, ok. Então, é muito bom, sabe, você trazer isso pra você e começar a ver os nãos da vida ou as portas fechadas como oportunidades novas. Eu sei que no começo não vai ser fácil, porque a gente, como ser humano, a gente tem esse apego, né? Esse apego por um relacionamento, por um trabalho. Eu não sei se é porque eu tenho essa visão hoje, às vezes eu trabalho por conta e eu atendo pessoas, né? Na parte de estética e vocês sabem que nessa área a mulherada conversa muito, então assim, eu converso com muitas mulheres, né? E eu percebo quanto elas se prendem em relacionamentos ou profissões que elas não são felizes, sabe? E eu acho que isso, na verdade, é o mundo todo, né? E são coisas que elas poderiam, às vezes, resolver, sabe? Que não são coisas impossíveis, mas elas se prendem ali e ali fica, sabe? Mesmo não estando feliz, mesmo não recebendo o que verdadeiramente elas querem, né? Ou elas merecem. E, e eu vejo isso como uma dificuldade de soltar, sabe? De dizer adeus, porque a gente não foi ensinado, né? Ninguém foi ensinado a analisar alguma coisa e falar, cara, isso não tá me preenchendo mais. Não, a gente foi ensinado que, cara, casou, você tem que permanecer ali mesmo que o mundo esteja desabando, né? Algumas religiões, elas pregam isso. A mulher tem que ficar... você tá muito velho para começar uma nova profissão, você passou dos 30 aos 40, você vai fazer o que? Vai recomeçar. Então, a gente sempre foi muito limitado a mudar de opinião, a querer algo diferente, sabe? E a gente tá em constante evolução. A pessoa que eu sou hoje, cara, de 6 meses pra cá eu mudei muito, imagina 10 anos. Então, assim, tem pessoas que se prendem, sabe? Por conta que foi ensinado, mas não porque elas querem estar mais ali. E então é isso, olhar para as portas fechadas, para os ciclos encerrados, para as pessoas que saíram da tua vida de uma forma diferente vai aliviar muito, sabe? Vai aliviar esse peso que é de querer segurar tudo, sabe? Até porque a gente não consegue segurar nada, controlar nada. Essa é a verdade.
Claro que eu acredito que somos co-criadores da nossa vida, sim, eu acredito isso. Mas, por mais que a gente cocrie, tem coisas que não estão 100% no nosso controle, né? E entender isso deixa a vida muito mais leve. Então, começa a olhar diferente para aquela pessoa que saiu da tua vida, sabe? Seja grata ao que você viveu, a profissão, aquele emprego, enfim, pode ser qualquer coisa, sabe? Uma fase da tua vida, um lugar onde você morou, enfim. Olhe para aquilo com respeito, sabe? E agradeça. Mas se tiver que sair da sua vida, se você tiver que fazer muito esforço para aquilo continuar existindo, talvez não seja mais para existir, né? Então, soltar vai te fazer muito bem. Eu pratico isso todos os dias. Eu tento me lembrar todos os dias, tá? Porque às vezes a gente esquece. Então, até isso virar realmente uma personalidade sua, sabe? Agradecer até pelas coisas que foi, se lembre todos os dias que isso é preciso, que isso vai te deixar muito mais leve para viver nesse mundo maluco. Então é isso, desapegar, cara, traz assim uma felicidade muito grande, sabe? E isso só depende da gente, porque nunca vai depender do outro, porque o outro não temos garantia de nada, né? Então se a gente levar com a gente, tendo a nós mesmos, tá tudo 100%, tá tudo ótimo, não depender mais do outro para ser feliz, ou de, quando eu falo do outro, não é só pessoas, mas de situações, de, enfim, de qualquer coisa que você se apegue para trazer felicidade para você, sabe? Dependa somente de você para ser feliz. Os outros vão só somar, né? Mas a sua felicidade tem que depender 100% de você. É isso, um beijo, até a próxima.